Olá, estamos começando mais um Esporte em Cartaz e eu aproveito para convidar você a se inscrever no canal e acionar as notificações. Eu sou o Sérgio do Bocage, mais uma vez ao lado do meu companheiro e amigo Frederico Flecha, e o assunto de hoje é gestão esportiva. Vamos conversar com um jogador de vôlei que virou técnico e que virou gestor de vôlei, futebol, Fórmula 1. É uma satisfação muito grande recebê-lo, José Carlos Brunoro, que disse uma vez: nossa capacidade tem de estar sempre acima dos nossos desafios. No seu caso, a confiança também era grande, né? Sim, é o que eu falo, a gente tem que estar sempre preparado para aceitar os desafios, né? E a minha vida foi muito louca, né? Que não foram desafios pequenos. Não, foram grandes. E às vezes eu me perguntava, será que eu estou capaz de executar tudo isso? Porque, na realidade, eu sou um professor de educação física, né? Não sou um gestor, não sou... E aí, na realidade, na minha época, não tinha cursos de administração esportiva, então eu fui praticamente autodidata em tudo, né? Mas eu sempre coloquei, eu acho que eu estava pronto para aceitar os desafios, por isso que eu sempre falo essa frase. Confiante. Confiante. Ô Brunoro, você começou no voleibol na Pirelli, né? Qual eram os seus objetivos no esporte naquela época? Bom, eu vou ser bem claro que é legal essa pergunta, porque assim, eu tive um sonho na vida, que eu busquei esse sonho. O restante foi tudo o ocaso que me apareceu. Esse sonho eu busquei. Quando eu era jogador de vôlei, eu queria chegar à seleção brasileira como jogador. E eu tinha que trabalhar, estudar e jogar. Eu falei, não vou chegar nunca. Aí eu falei, vou chegar como treinador. Pus isso na minha cabeça. Isso foi um sonho realmente que eu estabeleci. E aí o que aconteceu? Eu quando jogava, naquela época era muito amador, quando eu aceitava jogar para algum lugar, eu queria ter uma categoria de base para treinar, para poder já começar a me desenvolver como treinador. Então, com 19 anos, jogando, eu já dava treino para a escolinha de vôlei. Isso em que clube? Na Pirelli. Depois eu fui convidado para jogar no São Caetano, e aí eu peguei a equipe infantil feminina do São Caetano. Entendeu? Bacana. E aí, então, com 20 e poucos anos, né? Então, eu já fui estabelecendo esse objetivo, né? Depois eu comecei a estudar muito preparação física, porque eu achava que o treinador tinha que entender de preparação física para poder cobrar o preparador físico. E aí eu comecei... Isso é cabeça de gestor. E aí eu comecei a estabelecer uns trabalhos de preparação física que ninguém fazia no Brasil para feminino, né? Foi o que me alavancou para a parte técnica. E aí, na época eu estudava que as meninas lá fora faziam peso, essa coisa. No Brasil não podia, a mulher não podia ser musculosa. Tinha um conceito diferente, né? 1973. 50 anos atrás. Aí, um dia um treinador, um amigo meu, falou assim, Brunoro, você fica estudando esse negócio, eu estava no 3º ano de faculdade. Você não quer aplicar no meu time feminino? Eu falei, Richard, chamava Richard. Eu posso aplicar, mas eu vou fazer o que eu quero. Ele falou, mas vamos fazer uma troca justa. Eu não posso te pagar e você faz o que você quer. Que troca justa, né? Tá bom? Tá bom, mas você vai deixar eu aplicar esses negócios aí. Na época, imagina, era tudo peso, força e tal. As meninas não faziam. Eu falei, vou aplicar esse negócio. Eu também nunca apliquei em lugar nenhum, vou aplicar. E o time dele saiu de 12º para 3º lugar no campeonato. Caramba. As meninas começaram a saltar, aquela coisa toda e tal. E foi um desafio para mim também convencer as meninas a fazerem isso. A realizar o trabalho. Você imagina, né? E aí, só para completar, ele foi para a Seleção Paulista, me levou para a Seleção Paulista como preparador físico, a gente ganhou o Campeonato Brasileiro, e aí eu virei preparador físico de tudo quanto é Seleção Paulista. Caramba. E como eu jogava, eu ajudava na parte técnica. E aí foi... Batia a bola com todo mundo. Bom. Então, você falou, há 50 anos, né? O esporte amador não tinha apoio quase nenhum. Naquela época, né? Você se imaginava vivendo do esporte? Eu me imaginava vivendo do esporte, né? Mas não da maneira que foi, né? Porque como é que era na época? Eu me formei em educação física, eu dava aula em colégio, dava aula em 2 lugares, 3 lugares, e à noite eu dava treino, né? E também jogava, na época ainda jogava, né? Então a gente se virava desse jeito. Chegou num momento do vôlei que aí eu já estava numa situação, eu já era coordenador de um centro esportivo do SESI, que eu fui dar aula no SESI, já fui promovido também como gestor do SESI.
e era efetivo do Estado, eu passei no concurso e tal. E aí veio aquela história da geração de prata. O Bebeto chegou no Brasil, fez um projeto de os jogadores se dedicarem ao voleibol, mas não era suficiente. Aí o Nussmann veio falar na Pirelli se nós poderíamos fazer isso também, né? E aí tivemos que largar tudo para viver de voleibol. Então nós fizemos um projeto na época que a Pirelli e o Bradesco e a Atlântica eram os times da seleção brasileira, porque o Bebeto era o técnico e eu fiquei auxiliar técnico dele, porque na época eu já dirigia a Pirelli, né? Então, nós passamos a viver de voleibol, largamos tudo que a gente tinha, emprego não sei onde, foi um risco. Mas aí a gente passou a viver. Mas fazendo com excelência, né? Porque gostavam da coisa, né? Então, você falou da Pirelli. Você era técnico da Pirelli, mas não por opção, né? Não teve uma história aí com os jogadores que te empurraram a função? Essa foi muito engraçada, porque o que acontecia? Eu jogava ainda, né? E aí eu era auxiliar técnico da Seleção Brasileira Feminina, e era o técnico da Seleção Brasileira Feminina. Aliás, eu alcancei meu objetivo com 28 anos de ser técnico de uma seleção, foi uma Seleção Brasileira Juvenil Feminina. E aí, um dia eu chego na Pirelli para treinar, em 1978, e eu vejo jogadores sentados lá no chão e tal. Eu não vi o treinador, né? Porque eu já estava numa fase de ir parando. Porque o treinador também falava: Nora, eu preciso de você aqui, que você é um cara mais experiente, tal, e eu não vai entrar no jogo e ter problema e tal. Eu cheguei lá e falei: moçada, não vai ter treino? O pessoal falou: vai, né, pô, mas você que vai dar o treino. Eu falei: que cacete, eu que vou dar o treino. Não, a gente decidiu aqui que você é o nosso técnico. Já conversamos, inclusive, com a Pirelli. Eu falei: pô, moçada, então... E aí, agora já não tem mais jeito, Bruno. A gente vê você dar os treinos femininos, super legal e tal. Eu falei: tá bom, só que tem o seguinte, a partir de hoje, eu já sei todas as sacanagens que vocês faziam, porque eu também fui jogador. Então agora acabou essa sacanagem. Tinha muita? Tinha, né? Porque o voleibol era bem amador, né, cara? Então as viagens, essas coisas, era só aprontar, né, cara? Só aprontar. Quem aprontava mais nessa época? Naquela época tinha o William, que ainda jogava, né? Moreno. O William aprontava legal. E você aprontava? Também. Solteiro? Solteiro, pô, né? Mas era assim, era às vezes fugir do hotel para sair, aprontar dentro do quarto com os jogadores, pô, às vezes jogos abertos, por exemplo, o voleibol a gente ia, e aí o pessoal, a gente sempre seria um time finalista dos jogos abertos. Pô, o que a gente aprontava no alojamento, cara, botar lata no corredor e fazer barulho para o cara vir lá chamar a atenção da gente, tropeçar nas latas. Era uma zoeira, cara, era uma zoeira. E eu fazia muito parte da zoeira, cara. E aí, gostava, né? Você teria sido um atleta punido por você técnico. Muito. Porque eu reclamava pra cacete também. Até com o juiz, né? Eu lembro que eu tomei um cartão vermelho no primeiro ponto de um set. Eu fui expulso no primeiro ponto de um set. Caramba! O Bidu era o árbitro e eu enchi o saco dele. Falei: Bonoro, hoje, se você reclamar, eu te ponho fora do set. Aí eu fui levantar uma bola, ele de propósito, carregou. Falei: bom, Bidu, fora. Me botou para fora. E um set, né? Depois eu voltei. Te avisei, falei: tá bom. E depois, quando eu passei a ser treinador, eu fui fazer o curso de árbitro, que eu achava que a gente tinha que entender também o árbitro. Eu sou meio assim, eu vou me especializando, só para entender melhor os juízes, né? Mas eu também fui expulso, assim. No curso? Não, no curso não. No curso eu me comportei. Mas aí encontrou o Bidu, não? Não, o Bidu ele foi dar aula no curso, né? O Bidu era meu amigo, pô. A gente era jogador naquela época, a gente chiava muito com o juiz, mas ficava amigo, né? Tal, entendeu? E se não fosse amigo expulsou? Como é que se diz? Tem uma expressão, né? Muito amigo. Muito amigo. Bruno, você fora da quadra, sua primeira função foi como preparador físico. Você já contou pra gente aqui, né, que você já trabalhou algumas coisas. E a sua primeira inovação no esporte, você tem ideias? Foi isso que você já contou aqui ou tem outras coisas que você pode falar para a gente? Tem várias coisas. Essa foi a primeira na preparação física que eu criei, uma metodologia nova para a preparação física de feminino. Depois, quando eu fui para
para a masculina, né? E quando eu assumi a seleção brasileira, eu coloquei a estatística no vôlei. Na época eu tinha umas meninas que acompanhavam os jogos, elas faziam faculdade de matemática. Eu falei, pô, vocês não querem me ajudar a levantar dados, tal. Porque nessa época não tinha nada disso, né? Essa coleta de dados. Era vídeos cassete, inclusive. Eu ficava assistindo aquele negócio, não tinha como parar, aquela coisa toda. Então elas começaram a fazer isso comigo, levantar os dados que eu precisava. Então eu fiz isso também. E, rapaz, tem mais coisa por aí, mas esses foram 2 pontos importantes. Isso aí foram pontos importantes dentro do crescimento do trabalho esportivo. Desse tipo de situação. No próprio futebol, a gente criou uma metodologia de trabalho na área profissional como gestor, né, de participar efetivamente do planejamento da equipe, de conversar com o treinador, de não ser só um cara burocrático, né, a gente participativo. Então, bastante coisa assim que eu nem lembro de cabeça, mas foram bastante coisas legais, né? Então, você virou a chave para técnico e me parece que foi num sul-americano. Isso. Que houve um convite, né? Da seleção brasileira, né? Então, e aí você finalmente assumiu uma seleção. Para a seleção principal, isso foi um caminho natural também? Como é que foi esse trajeto? Acontece? Eu era auxiliar técnico da seleção adulta feminina. Eu era preparador físico e aquilo que eu falei para vocês, como na preparação física eu também era jogador e já trabalhava meio como treinador, eu fazia a parte de auxiliar técnico também. E aí teve um campeonato sul-americano no Brasil e aí tinha o time adulto jogando, era o Enio Figueiredo, e ninguém queria pegar muito essa seleção, porque a gente ia jogar contra o Peru e a gente era freguês do Peru feminino, né? Peru, Cuba também, não tinha? Cuba também tem. E aí, o Nusma falou para mim, você não quer assumir essa seleção juvenil? Até o seu Elson Nunan também, que era supervisor. Eu falei, correndo. Correndo. O meu sonho era chegar à seleção brasileira, eu estava com 28 anos, correndo. Mas você está vendo, toma, não tem problema. Só que vai ser do meu jeito. Como do teu jeito, né? Eu falei, não, porque é o seguinte, o Brasil inteiro joga 5-1, uma levantadora, só que eu acho que para ganhar de Cuba, do Peru, a gente tem que equiparar a defesa, porque eles defendem muito e a gente não tem a mesma defesa. E eu tenho 2 levantadoras que defendem pra cacete, que era a Jaqueline, que foi medalha de prata na Olimpíada, e a Ivonete. E eu vou fazer 4-2. 4-2. Você vai mudar. Eu falei, vocês não me convidaram? Agora deixa comigo. Aí vieram querer que eu mudasse, tal. Eu falei, vai ser 4-2. E ganhamos do Peru. Porra. Equilibramos a defesa, tal, ganhamos do Peru, né? E aí, tudo bem. Mas só que era um sistema que eu fiz só para aquele jogo, entendeu? Não que eu ia continuar jogando 4-2. E deu certo, né? E foi a primeira experiência. O Enio Figueiredo reclamou muito disso na época? Reclamou porque ele queria que jogasse igual a seleção principal, que era 5-1. Eu falei, Enio, você não quis pegar a juvenil. Você quis que eu ficasse embaixo. Então, vou fazer do meu jeito, cara. Vou fazer do meu jeito. Tá bom, ficou bravo, tal. Eu falei, mas tudo bem, depois eu não vou... Mas será que o pessoal tinha medo de uma inovação, de uma situação de... Assim, eu sempre fui meio contra a gente só ter um sistema, sabe? Então, eu acho que a gente tem que... limitado, né? Fica limitado. E eu achei que para ganhar do Peru, a gente tinha que fazer isso, pô. Né? Tinha que equiparar a defesa. Você vê, até hoje a gente tem dificuldade de jogar contra times asiáticos, porque está a defesa, né? Defende muito, né? Defende demais, cara, demais. E ele ficou bravo, sabe? Você tem que jogar igual o time de cima. Eu falei, você não quis assumir a juvenil, geralmente era. Então deixa comigo. Aí ficou tudo bem, mas a relação era meio conturbada. E dali você foi depois para a masculina com o Bebeto? Então, foi quando surgiu essa foi história assim, do Bebeto? depois que aconteceu, eu saí da seleção feminina em 79. A gente foi campeões pan-americanos, medalha de bronze no Pan-Americano, feminino, também que a gente nunca havia conquistado. Ainda com a base? Com o time profissional. Já no lugar do Enio? Não, com o Enio junto. Eu era com auxiliar dele no adulto. Aí eu falei para o Nusma, já chegou meu tempo no feminino, já assumi a Pirelli em 78, masculino. Eu acho que já acabou, já foram vários anos aqui na seleção como preparador físico, técnico, eu vou para o masculino. Não, tá bom, tal. E aí, em 78, eu assumi a Pirelli. Em 1980, eu já tinha largado a seleção brasileira feminina. Eu fui para um campeonato brasileiro em Manaus e ganhei o campeonato brasileiro masculino. E o Bebeto estava voltando dos Estados Unidos. Aí o Nunes me ligou e falou, você foi campeão brasileiro, você vai ter que trabalhar com o Bebeto. Entendeu? Você é o atual campeão brasileiro.
Falei, tá bom, pô. Então, e aí que começou essa história da Pirelli ser um braço também da seleção e Atlântica. Então, nós criamos um projeto de seleção permanente, que os dois times estavam treinando sempre igual. E aí tem um detalhezinho. A gente fez um estudo que todas as seleções do mundo treinavam perto de 4 a 5 horas por dia. Nós treinávamos isso por semana. Entendi. Então, com esse trabalho, nós passamos a trabalhar 5, 6 horas por dia. Então, havia outros times no Brasil. Ninguém sentia ciúme, não? Olha, tinha ciúme, sim. Porque assim, como é que era, na verdade o Boccaccio está falando isso, porque a gente quer saber como é que era administrar numa seleção 2 grupos de jogadores que eram rivais dos seus clubes, né? Sim. Como é que você conseguia fazer esse trabalho, né? Era assim, na realidade, esses 4 anos, a seleção só ficou com o jogador da Pirelli e da Atlântica Boa Vista. A gente fechou o mercado para os jogadores, entendeu? Acho que só tinha o Fernandão que jogava no Atlético Mineiro, se eu não me engano. Fernandão? O restante era todos os 2 tipos. Por quê? Porque a gente tinha que fazer treinar exatamente como nós queríamos, para poder o Brasil subir o nível. Que foi na época que também que o Nussmann impediu a saída para o exterior. Isso, né? tem tudo isso. Então a gente tinha que fazer um trabalho de subir o voleibol brasileiro. E aí tinha críticas, porque só jogador da seleção e da Pirelli. Agora, dentro da Atlântica e dentro da Pirelli, quando jogavam, eram rivais. Porra. Era cada baita jogo, entendeu? E era uma briga danada. Só que quando chegava na seleção, 15 dias depois, o ambiente estava meio crítico. Pois é. E você tinha que administrar essa área. Tanto eu quanto o Bebeto, né? Porque o Bebeto também, eu e ele, às vezes ficava meio bravo, porque no jogo, o jogo esquece seleção. O jogo era porradaria. Então, né? vocês se enfrentavam. Se enfrentavam direto, entendeu? E eram jogos maravilhosos, né, cara? Sim. Então, assim, a gente também ficava meio quebrado ali. Depois ficava tudo bem, né, cara? Mas no começo... Existia amizade. Mas era até bom, porque essa rivalidade acabava fazendo o nível subir muito, né? Você é italiano. O Bebeto também tinha algum sangue... Eu não sei se era italiano, alguma coisa também, né? Ele também era Freitas, acho que era hispânico, né? Era hispânico, Era difícil, ele te perguntou, administrar isso internamente? Na primeira semana era, depois já ficava tudo bem, porque a gente ficava muito tempo junto, né? Porque se não era no clube, era na seleção, ficava muito tempo junto, né? E você vê, esse tipo de projeto acabou fazendo a gente levar o voleibol lá para cima. Então, aí vocês chegaram em Los Angeles. Los Angeles. Medalha de prata. Medalha de prata. E a gente soube que houve uma reunião dias antes da final para acertar essas arestas. A parar, né? Quem teve essa ideia? O Bebeto, a gente tava... Parece que não deu muito certo. Né? O problema, assim, a gente tinha muitos craques no time, né? Porque o pessoal acha que ter craque é só no futebol que dá problema, né? Isso, em todas as modalidades, né? Então a gente tinha uns probleminhas lá, que começou a ter problema de ambiente e tal, assim, de um estar falando com o outro, e a gente acabou resolvendo fazer uma reunião, o Bebeto resolveu fazer uma reunião. Como sempre, a gente já fez várias dessas reuniões que a gente chama, vamos fazer os... Lavar roupa. Lavar roupa, né? E a gente fez mais uma lá, né? Então deu tudo certo, a gente acabou ganhando na fase inicial dos Estados Unidos, né? Depois, na final, não deu para ganhar, porque os Estados Unidos estava muito bem, né? Tinha muita vaidade? Olha, vou te fazer uma situação assim. Nós éramos jogadores e treinadores que saímos de um esporte que só os melhores amigos iam assistir o jogo. Isso. As namoradas, mas de repente, vira uma febre, cara. Ginásios lotados. A gente era que nem banda de rock, cara. A gente chegava no lugar, tinha 5 mil dentro do estádio e mais 1.000 fora. Eu tinha 30 anos, cara, como treinador. Entendeu? Idade de jogador. Idade de jogador. Em 84 eu tinha 34 anos. Todos nós éramos muito jovens. Então, todos nós treinadores, Bebeto, eu, Jorjão, todos, tivemos que nos policiar muito para também a gente não virar muito vaidoso, né? Não ter aquela euforia. Então, toda essa coisa mexeu um pouco, realmente mexeu, mas hoje, analisando, mexeu muito menos do que poderia ter mexido. E foi um aprendizado único. Não, espetacular, cara. Isso me deu uma maturidade, você vê, muito jovem para assumir toda essa situação, né? Muito jovem, apesar que todas as coisas na minha vida aconteceram muito jovem. Não sei se eu tenho
sei lá, uma situação boa de sempre estar muito com bom senso para as coisas. Na hora certa, no lugar certo. Isso aí. Bom, Bruno, você tinha um sonho de ser técnico da seleção brasileira, né? E realizou depois. Como é que foi aquele período e a sua estreia? Conta pra gente isso. Na seleção? Isso. Como técnico. Como treinador, como técnico. Primeiro teve a da Sul-Americana, né? A feminina. Para mim, o primeiro dia de treino na feminina sul-americana, eu fiquei no quarto chorando. Sério? Porque era um sonho. Você imagina ser um garoto Legal. jovem, um garoto relativamente de classe média baixa, e você estabelecer que você queria atingir aquilo e atingir. Chorei. Né? Quando eu fui para a seleção brasileira como um auxiliar técnico do Bebeto, a mesma coisa. Quer dizer, eu pulei um degrau a mais, uma seleção adulta. Quando eu assumi a seleção sozinho, também foi outra situação, porque, inclusive, eu estreei no Morumbi. Em casa. Né? Num estádio aberto, tal, eu entrando no estádio, o pessoal aplaudindo, tal. Foi a realização de um sonho, né, que pouca gente consegue, né? Verdade. Um sonho pré-estabelecido. Isso que foi legal. Foram estreias distintas, né? Então foi pré-estabelecido. Então isso para mim foi, cara, super me emociona até hoje, né, cara? Bacana. Mas é que o técnico da seleção adulta é um patamar acima. É, muito acima, né? Muito acima. Então, o teu sonho abrangia isso? abrangia a seleção, não sabia qual. Tanto é que quando eu atingi essas de juvenil, para mim eu já, cheguei lá, né? Mas depois aqui que eu falei para você, a minha vida foi acontecendo coisas que eu não imaginava. Que você conquista, né? E vai, né? Buscando outras situações bacanas. Você chorou no dia do feminino lá. E do masculino? Também. Porque todo sonho... Mas era um choro de realizei o sonho ou de expectativa, de realizei um sonho. É. Eu tenho dois tipos de choro. Esse foi um de... Depois eu choro toda vez que eu conquisto um título. Eita. O Zinza foi conquistar um título sub-20 de Série C do Carioca. Eu chorei, pô. Bacana. Entendeu? Porque a gente tem alma do esporte, né? Que esporte é conquista, cara. Então não tem como não se emocionar. Você luta no dia a dia, né? Pela vitória, né? Justamente. Esse menino aqui também. Isso chora que é uma beleza. Pô, nem fala. É verdade. Então, você comentou aqui que viveu uma fase áurea do vôlei, né? Na verdade, é uma fase que a gente vive até hoje, mas naquela fase especificamente foi uma fase de ouro, né? Dentro e fora de quadra. Aí você diz que se policiou muito, né? E como é que era cuidar do jogador? Cara, o cuidado do Já jogador... existia psicólogo na época? Não tinha. Então. Não. Nós éramos um pouquinho de tudo, né? O dos jogadores, o que foi legal nessa seleção, primeiro que também nós acabamos, muitos deles a gente jogou junto com eles. Eu, por exemplo, joguei junto com o William, joguei junto com o Zé Roberto, joguei contra Montanaro, esse pessoal todo. O Bebeto jogou também. Só que era assim, a gente tinha uma liberdade muito grande, porque a gente também aprontou algumas coisas, né? Então, a gente estabeleceu que tudo a gente ia conversar. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa, o assédio feminino na época era um negócio de maluco, cara. Que eu falei para vocês, parecia banda de rock. Nossa. Era um negócio maluco. Eu, pela TV, eu cheguei a viajar com a Atlântica Boa Vista pelo país. É loucura. Era loucura, não era, pô? Então, como é que eu ia fazer? Nós íamos fazer de, vocês não podem sair com menina, não pode sair. Então, a gente conversava, olha, vocês vão ter uma folga dia tal, se vira. O se vira, marca aí e sai para o jogo, entendeu? Então, a gente tinha muito essa liberdade. Não pode fazer isso, nós não podíamos fazer isso, né, pô? E, então, a gente tinha essa noção e eles passaram a ganhar confiança também com a gente e eles não faziam nada sem falar com a gente. Porque era o início de uma profissionalização, Isso, né? Foi o início de uma profissionalização. Então, eles também passaram a ganhar essa confiança da gente, e nós deles também, e a gente sempre dialogava sobre o que podia fazer e o que não podia. Eu vou contar uma história. A gente até teve aqui, o Fernandão passou por aqui e falou que eles jogavam o Renan para as feras. Na Pirelli, quem ia para as feras? Quem era o largado? O Montanaro. Era o Montanaro. E o Jaú também, que era um super modelão. O Xandó também é dessa época, né? Também o Xandó também, né? assim, mas o Xandó não era esse
cartaz todo. Mas era o Montanari. E na Pirelli mesmo, que não foi da seleção, mas também tinha o Paulo César Grande, que foi um ator, né? Ator, então ele também jogava, a mulherada era toda para cima. Né? Bruno, olha só. Tem diferença entre jogador de futebol e de voleibol? Algum é pior ou melhor que o outro? Ou são só diferentes? Não, assim, a diferença não existe como atleta. Né? Eles são atletas iguais. Aprontar também são iguais. O problema do futebol é que em torno deles tem muita gente. Muita gente que influencia. O assédio é muito grande, né? Então, tanto negativamente como positivamente. O voleibol tem muito menos pessoas, então é mais fácil de você lidar. O futebol lida com muita gente no entorno, né? E o voleibol não. Agora, como atleta, como pessoa, como tudo, é basicamente tudo igual. Até a Fórmula 1, basicamente tudo igual. E por que você acha que tem mais gente no entorno? Porque é mais dinheiro. Eles permitem? É mais dinheiro. Todo mundo quer usar o jogador de alguma forma para poder se dar bem. Então, desde que ele é garoto, por exemplo, quando ele é garoto, ele está na categoria de base, muitos deles, ele já, por exemplo, ganhando R$500, ele já ganha metade do que o pai ganha. Então já existe a pressão nele para ele dar certo. É um problema nas categorias de base isso. Então já dá uma pressão no garoto, por isso que tá barrando o jogador, não gosta do meu jogador. Então isso tudo vem dessa situação diferente. Quando ele começa a ficar bom, já vem o empresário. Entendeu? O empresário já quer tomar conta de tudo. Aí tem o cunhado que quer participar, tem o irmão que quer participar, o pai não quer largar. Então é um movimento muito grande em torno, muito grande, cara. Mas agora uma pergunta curiosa. Nesse seu trabalho enquanto gestor, vocês conseguem blindar os jogadores de vocês nesse aspecto? Eu digo nesse aspecto que você falou agora, porque gira uma série de pessoas ao entorno desses futuros craques, né? Já são craques ali, né? Mas tem um crescimento natural deles, né? Vocês têm algum mecanismo que vocês consigam, pelo menos, administrar eles ali, muito trazer? Pouco. Muito pouco, né? Muito pouco. Olha, a gente consegue administrar, sei lá, uns 30%. Por exemplo, agora no Zinza, que é um trabalho bem no início, eu tenho alguns garotos lá que são craques. É uma luta para... Já teve garoto, já um empresário tirou lá sem falar com a gente, já levou para outro lugar. E a gente faz um trabalho muito forte com os pais, né, para segurar essa coisa toda. Mas mesmo assim, o cara dá uma chuteira nova, dá um dinheirinho, não sei o quê, acaba prejudicando o garoto. Então, qual que é a nossa estratégia? A gente aceita qualquer empresário, desde que converse com a gente. Entendeu? Eu soube uma situação de um empresário, não vale a pena dizer, e ele dizia assim, é fácil conseguir jogador, dá um carro para a namorada. Ele pega um carro popular, barato, dava o carro para a namorada e o jogador, claro que fica feliz, né? E o besta do jogador, ele não ganha o carro. E a namorada dá um pé nele e fica com o carro. O assédio, eu imagino que seja enorme, né? No vôlei isso não acontece. Não acontece. Então, esse tipo de situação no futebol, ele é bom e é ruim, né? Se você pegar um empresário bacana, tal, ele te ajuda muito. Se pegar um ruim, ele vai usando enquanto dá, né? Pois é, aí falou de futebol, o projeto Parmalat no Palmeiras, seu time de coração. Não é isso? Verdade. Se fosse no Corinthians, você teria ido? Sem dúvida, sem dúvida, não é problema nenhum isso. Como é que foi a saída para lá? Porque a história da ida foi muito engraçada, porque assim, aí começou os acasos da minha vida, né? Eu estou na Pirelli eu já estava sendo o técnico de vôlei e o gestor do clube. O clube tinha 7 modalidades esportivas, tinha mais de 800 atletas em todas as modalidades. E quem te levou para ser gestor? O próprio clube. Porque tinha um gestor lá, ele acabou tendo um AVC. Eu, como era um cara relativamente... eu sou muito bem organizado e tal. Já estava envolvido no mercado já há algum tempo também. Já estava com o vôlei, né? E tinha passado por uma experiência de gestor no SESI. E aí os dirigentes da Pirelli, Bruno, você é um cara organizado, cuida do projeto todo. Aliás, eu tinha feito também o projeto do vôlei dentro da Pirelli. A gente construiu um ginásio poliesportivo. Então, eu fiz um projeto também meio que de gestão, né, do vôlei, que era o carro-chefe. Faz a gestão de todas as modalidades e tal. E eu passei a assumir a partir de 87, tanto como técnico como gestor. E comecei a colocar minhas ideias como gestor também.
Então, começou a dar certo. Em 1992, a Pirelli teve que terminar os esportes por um problema econômico no grupo, mundialmente. E começou muita pressão dos sindicatos para acabar com o esporte, porque ela estava fechando algumas unidades Fabris e o sindicato, e o esporte vai continuar? Então ela resolveu terminar. Só que o vôlei era o carro-chefe. Então a Pirelli não queria terminar com o vôlei, queria passar para uma outra empresa. Ah, entendi. E aí toda vez fazia uma reunião na presidência da Pirelli com o presidente de alguma outra empresa, eu levando todas as coisas do Projeto vôlei. todo. E numa dessas veio a Parmalat. Aí lá no almoço com o presidente da Parmalat. Aí estamos conversando dali, daqui, e eu não sei que assunto que entrou de futebol, e eu já era muito... Sempre gostei de futebol, inclusive sou técnico formado por hobby. Na época eu fiz um curso de treinador só para me entender Tinha mais. tempo, né? Vou lá estudar. Vou lá estudar, né? Já era pouco ocupado. Aí começamos a trocar ideia de futebol no almoço. Inclusive, olha que coisa, eu ia assistir jogos do Palmeiras, o Palmeiras estava 17 anos sem ganhar. Isso. O time ruim, cara, ruim. Eu sentava ali na numerada assistindo, o pessoal, assume esse time, Bruno. Pô, que era famoso com o vôlei. Assume esse time tá uma droga, cara, pô, não sei o quê. Eu falava, pô, eu assumi esse time. Tô fora. Nunca imaginei na minha vida, né? E eu chegava em casa, minha mãe falava assim, pô, filho, como é que tá? Nossa, mas aquele time do Palmeiras é muito ruim. Só vai ganhar o dia que se assumir. Olha que minha mãe falava. Pá, que me arrepia, cara. Você tá louca, mãe? Eu vou sair do vôlei, vou sair, você tá maluco? E aí veio esse negócio da Parmalat no almoço. Aí o presidente da Parmalat começou a falar mais de futebol, cara. Aí no final do almoço ele falou assim, que time você torce? Eu falei, eu torço pro Palmeiras. Ah, bacana, aquele sotaque italiano. Aí ele falou assim, pode ir lá na Parmalat amanhã cedo? Falou o presidente da Pirelli. Aí ele vai lá, a gente vai tratar disso aí, papapá, tal. Eu falei, pô, legal, acho que o vôlei vai passar para a Parmalat, né? Uma empresa que, inclusive, tinha um time lá na Itália de vôlei que nós demos um pau neles lá também. Aí, já tinha história. Já tinha história. Aí cheguei na Parmalat de manhã, pô. Ô, Bruno, eu queria falar outra coisa, não é nada de vôlei, hein? Eu falei, mas que porra de vôlei. Nós estamos montando um projeto de futebol aqui com o Palmeiras. E nós estamos buscando um executivo. E você se interessaria? Eu falei, pô, Johnny, eu vim aqui falar de vôlei. Está me empurrando futebol lá. Você está maluco? Não, nós estamos procurando um executivo. Eu fiquei pensando essa noite, você gosta de futebol, entende de futebol, é palmeirense. E eu preciso de um cara famoso também, porque você já... Tem nome? Do vôlei, né? Tem nome. E você já faz uma bela gestão lá no clube da Pirelli, o pessoal te elogiou. E eu estou precisando... Senão eu não estou encontrando muita gente. De repente vou ter que trazer um cara da Itália. O que você acha? Eu falei, me dá uma sala para pensar. Eu, como uma sala para pensar? Vou te dar a resposta hoje. Não vou nem sair daqui. Ele falou, mas como? Assim, rápido? Eu falei, rápido, pô. Imediato. Porque eu falei assim, eu sempre penso assim, né? Quando você toma uma decisão importante, você não pode ouvir muita gente, em primeiro lugar. Né? Porque se eu fosse falar com meus amigos, tudo voleibol. Com não certeza. vai largar esse negócio do vôlei, né? Segundo, se eu fosse ouvir meus pais, minha mãe já tinha falecido. Meu pai sempre falava, faz o que você precisar, a gente dá apoio, muito humilde. Eu não era casado, não tinha mulher para perguntar. Então, você tem que tomar uma decisão assim, meio rápida. Né? E a sua mãe diria, vai que eu já te avisei. Já te avisei. E eu passou na cabeça que a minha mãe falou assim, pô, só vai ganhar o dia que você for para lá. Passou isso, passou. E eu fiquei 2 horas ali numa sala, falei, pô, também, agora eu estou nessa área de gestão, de repente eu vou poder acrescentar alguma coisa com o futebol, vai poder dar sei lá, vai poder dar um outro nome para a gestão, né, tal. Eu voltei lá, falei, ô Jenny, eu topo, não sei se você está falando com mais alguém e tal, mas da minha parte, tudo bem. Eu estava até pensando em falar, mas gostei de você, vamos fazer esse negócio.
Eu falei, agora só que tem umas coisas, Jânio, eu não sei, não tenho a menor ideia do que fazer. Ele falou, nem eu. Bom, hein? Então, tava combinando. Vamos fazer junto. Eu falei, então tá fechado. Ô, Bruno, então, olha só, você acabou de... Eu fiquei numa dúvida só, para a gente seguir nesse assunto. E o vôlei da Pirelli, foi para onde? O vôlei da Pirelli ficou 1 ano mais na Pirelli junto com a Ródia, que era uma empresa de Santo André. E depois acabou. Depois acabou. Porra, então, Bruno, você já falou pra gente aqui, né, que o Palmeiras não era campeão paulista há mais de 17 anos, né? Campeão de nada. De nada, né? E, pô, então, conta como é que foi esse desafio aí, então. Fala aí, dá uma ideia aí de como é que você encarou esse... Foi um peso, pesou a mais para você isso? Então, rapaz, quando eu peguei, que eu topei, eu falei assim, bom, primeiro também eu estava seguro, quer dizer, se não desse certo no futebol, voltava para o vôlei, tinha um mercado até no exterior para trabalhar, né? Eu falei, pô, mas é bacana, pô, você já pensou se dá certo, né? Foi a primeira grande empresa. Foi a primeira grande no futebol. Parmalat, né? Aí eu comecei, eu sentei com a Parmalat e falei, ó, eu vou precisar de um tempo para mim entender o futebol e organizar alguma coisa. Eu falei, inclusive, se eu puder ir para a Parma, ver como é que funciona o time do Parma, que era um time da empresa, para me entender um pouco. Não, você vai para lá, 15 dias, tal, fica lá entendendo. Você jogou futebol? Eu jogava na brincadeira. De quê? De goleiro. Era bom? Legal. Pra caramba. Olha, não mente não. Olha, meu, catava pra caramba. Só que eu não ia dar nada com essa estatura, né? Eu jogava na Várzea. Bacana. E aí o que acontece? Aí eu fui para a Itália, fiquei lá 15 dias, tal, voltei, eu vi que não dava para fazer absolutamente nada que se fazia na Itália no Brasil. Muito organizado, né? Era muito organizado, tinha até calendário. Aí, cara, eu cheguei e falei para os dirigentes do Palmeiras, da Palmeiras, vou fazer, eu preciso de uns 2 meses aí para organizar um projeto. O dirigente do Palmeiras, 2 meses, tá maluco, cara? Acabou o campeonato. Acabou o campeonato. Vamos acelerar isso e tal, né? E aí eu falei com o Gianni, que era o presidente, falei com o Palmeiras colocou 3 dirigentes para trabalhar comigo, muito legais, Tipulo, Serafim e o Dino Strufaldi. Aí montamos um projeto e eu falei para o Gianni, olha, a gente precisa trazer jogadores nesse começo que já ganharam o título. Porque a gente só perdeu 17 anos. Então nós vamos trazer gente que gosta de ganhar, né? E aí foi essa a primeira ideia que eu tive. Depois nós o Nelsinho estava saindo, treinador, quando eu cheguei ele saiu. Nós tínhamos que contratar um outro treinador. E aí também o Evair estava afastado. Mais um jogador estava afastado. Pô, não posso deixar o Evair afastado, né, cara? Porra, um dos melhores centroavantes que eu já vi na minha vida, né, cara? E aí, pô, a gente montou, eu trouxe o Zinho, o Mazinho, que estava na Europa, o Evair subiu, né? Já trouxemos 2 jogadores que tinham sido campeões no Paraná, o Giancarlo e o Maurílio, e já montamos uma estrutura com jogadores campeões, né? Porque na vida a gente tem que andar no meio de tubarão e não de sardinha. É verdade. Porque senão não te acrescenta nada. Entendeu? Edmundo, como é que veio nessa história? O Edmundo foi uma história bacana. Cada contratação dessa foi uma história. Imagina. Até do Zinho foi uma história, mas tudo bem, não sei, a gente não vai ter tempo. Não, aqui. o Zinho foi... O Zinho e era o grande rival. Pelo menos hoje em dia né? Na época nem tanto. Nem tanto. O Zinho aconteceu o seguinte, eu precisava de um cara no meio de campo, vencedor, e o Zinho soube que no Flamengo, o Flamengo estava há 3 meses sem pagar salário. E aí o seguinte, passado mais um mês, perdi o direito do jogador. A legislação era outra. Porque na época era o passe ainda, não era direitos econômicos. Aí eu fui no Márcio Braga, falei, Márcio, eu quero o Zinho. E eu soube que ele não pagava o salário, né, dos jogadores, a folha. Mas quanto você me oferece? Eu falei, não, muito baixo, muito baixo. Eu falei, agora eu vou ficar quieto, porque se ele não completar os 3 meses e não pagar a folha, ele vai perder os jogadores. Vem de graça. Vem de graça, né? Aí, era o que eu ofereceria, o que ele estava me pedindo era um pouco abaixo da folha de pagamento, né? Um pouco menos, que não era tão alta na época. Eu vou esperar, ele vai vir atrás de mim. Aí não deu outra, né? Quando chegou perto do 3º mês, né? Que já
eram uns 15 dias ali, né? Nós vamos voltar a conversar sobre isso. E aí chegamos a um acordozinho, veio, né? O Palmeiras pagou o salário do Flamengo. Pagou a folha, né? Vamos dizer assim, na época. O Edmundo estava no Vasco, né? O Edmundo foi no ano seguinte, né? Que essa do Zindas, e foi em 92. E nós estávamos no 12º lugar e chegamos com esse time à final do Campeonato Paulista. E aí já foi um salto, né? Nossa. Isso. E aí eu falei para a Parmalat, se a gente reforçar esse time aqui, a gente consegue já brigar lá em cima, que o grande time era o São Paulo naquela década, né? Aí veio a história do Edmundo, do Edilson, um monte de gente aí. E aí o Edilson estava onde na época? Hã? O Edilson. O Edilson estava no Guarani. Ah, no Guarani. Aí o Pedrinho, o empresário do Edmundo, falou, Bruno, ele me procurou, falou, você não quer levar o Edmundo para o Palmeiras? Falei, correndo, mas o negócio é complicado, tal, né? O preço, tudo. Ele falou, não, o maior problema é o Eurico Miranda, porque o Vasco está com um problema igual ao do Zinho, que ele soube da história do Zinho, e precisa pagar, o seu calçado precisa pagar o time. E o Eurico viajou para a Europa. Naquela época não tinha celular também, né? Aí o Eurico viajou para a Europa, nós fomos direto no seu calçado. E eu fiz uma proposta à fé para ele, que eu pagava à vista. E aí ele veio. Quando o Eurico soube, já era. Tu deu uma volta no Eurico? Tomou, o Eurico ficou de calça reta. Porque o seu calçado nem falou com ele. Foi tudo na surdina. Cara. Porque se fala com ele, espera eu voltar, aquelas coisas todas, né? E ele não tentou mudar depois? Depois Já era. Já quando eu fui conversar, era contrato. Já. E o Edmundo foi um símbolo daquele time, né? Foi. Jogou pra caramba, foi muito legal. Essa contratação foi assim. Depois do Eurico, ele ficou muito puto. Aí ele chamava a Parmalat de leiteria. Essa leiteria e tal. Aí vamos pro programa junto, televisão. Aquele jeitão do Edmundo. E eu, na minha, né? Não, porque essa leiteria, porque não sei o quê. O cara da televisão falou assim, você não se importa de chamar de leiteria, não? Eu falei, não. Parmalat vende o quê? Vende leite. Nós somos uma leiteria, qual o problema? O Eurico ficou assim para mim. Nunca mais chamou, né? Nunca mais. Quando terminou para o Euro, pô, tu me quebrou, hein? E o treinador? Quando nós assumimos... Qual foi o critério para contratar um treinador? Quando eu assumi, o Nelsinho tinha acabado de sair. Aí o Palmeiras, foi muito engraçado, porque o Palmeiras me chamou para uma reunião, eu tinha 20 dias de Palmeiras, para escolher o novo técnico. Eu não tinha a menor ideia. Posso dar uma curiosidade? O tempo inteiro você está falando do Parmalat, agora você falou que tinha 20 dias de Palmeiras e não mais de Parmalat. Mas era Palmeiras. Não, eu sei, mas é o estalo, né? Era o estalo agora era futebol, era Palmeiras. Aí... eu falei, mas não quero participar dessa reunião, eu não estou preparado para opinar sobre um técnico e tal, né? E na minha cabeça era o Vanderlei, porque o Vanderlei subiu o Bragantino de 3 divisões. E eu queria fazer um projeto de conquistar um time em 3 anos, um título em 3 anos. E o Vanderlei se encaixava nesse perfil. Aí eu cheguei, não, você vai lá. Eu cheguei na reunião para escolher o técnico. Tomei um susto, né? Um monte de conselheiro, assim, e tal. Cada um dando uma opinião. Eu falei, mas será que é assim que escolhe técnico de futebol? Falei, tem alguma coisa errada sobre o que eu penso, né, pô? Para mim, técnico, você tem que entrevistar, falar, não sei o quê. Esse era o conselho do clube. Do clube ali. Não, era o presidente e mais alguns pouquíssimos. Tipo um conselhinho, né? Ali, de alguns diretores de futebol. Então, eu quero esse, eu quero aquele. Falei, puta, esse negócio está tudo errado, né, cara? Já estou entrando numa barca furada aqui. E aí, eles me perguntaram a opinião. Eu falei, não, opina. Eu falei assim, olha, na minha cabeça, pelo que eu estou pensando para o Palmeiras futuro, é o Vanderlei Luxemburgo. Tá vendo que você não entende nada? Me deram uma dura, cara. Me deram uma dura, cara. Eu falei, não, tá bom, eu estou só aqui na minha, né? E aí esses 3 dirigentes que eles colocaram para trabalhar comigo não queriam o nome que eles estavam escolhendo. Então, nós vamos escolher outro cara. Lógico que o Vanderlei está fora de cogitação e tal. Vamos buscar um cara mais técnico. Aí nós
fomos buscar o Otacílio Gonçalves, que tinha sido campeão paranaense. Aquela minha história é sempre de campeão. Tinha acabado de ser campeão paranaense com o Paraná Clube, se eu não me engano. Não lembro se era com o Curitiba ou com o Paraná Clube. Trouxemos o Otacílio. Foi indo bem, né? A gente acabou sendo vice-campeão paulista, aquela coisa toda. Só que, em seguida, começou a ter o desgaste. Aí o time já tinha Edmundo, o time era Edmundo, César Sampaio, Edilson, Mazinho, Zinho, Timão. Kleber, Antônio Carlos, era um time. Massa. Né? Roberto Carlos. Aí, vamos escolher o treinador, o novo treinador. Aí eu já estou com moral, né, cara? Aí é o Vanderlei, o meu nome, né? Aí o Palmeiras tinha um outro nome, que era o Nelsinho... Batista? Não, Nelsinho Batista tinha saído. Nelsinho... A Rosa? Rosa, aqui do Vasco. Do Vasco. Aí eu falei, então nós vamos fazer diferente, né? Falei, nós vamos entrevistar os dois, que eu não quero mais aquela escolha de... Aleatória. Nós vamos entrevistar. E também não era aquele conselho escolhendo. O Palmeiras chegou com esse nome, o meu nome é o Vanderlei e vocês têm o Nelsinho. Então nós vamos para o Rio, alugamos uma sala e vamos entrevistar os dois. Né? Vamos entrevistar os dois. Não, fechado. Então veio o doutor Tipuro comigo, que era o diretor do Palmeiras, e eu, só nós dois. E o Tipuro era fãzão do Nelsinho, né? Aí chegou o Nelsinho para a entrevista, bacana e tal. Aí ele falou assim, para quando eu tenho que ir para São Paulo? Ele falou assim, para amanhã, né, Nelsinho? Pô, nós estamos sem treinador e tal, o time... mas eu estou com um problema, eu preciso reformar a minha casa, preciso de uns 15 dias. Eu falei, não estou acreditando, né, cara? Que o cara vai perder uma oportunidade dessa. Está precisando reformar a casa dele. Aí eu falei, não tem como, né? O Tipuro ficou assim e tal. E eu nunca falei isso do Nelsinho, que ele rejeitou por isso. Mas um dia eu estou aqui no Sendas, e a gente foi jogar contra o Vasco, ele era da categoria de base do Vasco. Aí ele me chamou, você lembra que eu não fui porque eu tinha um problema no telhado da casa? Eu falei, bom, agora eu já posso falar, Nelson, você está falhando. Assumindo, né? Assumindo. Porque eu nunca falei, achei até que seria... Demérito, né? Deselegância, mano. Mas ele levou na boa, ele falou, não, pode falar assim e tal, né? E ficamos batendo papo lá no Sendas. Aí veio o Vanderlei para a entrevista. O Vanderlei me aparece com cabelo black power desse tamanho, ouro pra caramba, que eu falei, meu Deus do céu. Na entrevista já. Aí na entrevista ele foi muito bem, né? Falou que era a chance da vida dele, que ele achava que o time estava jogando de uma maneira um pouco errada, mas não tinha nem condição de falar que tinha que trazer jogador, né? Já deu um foi aí trouxemos o Vanderlei. Né? Legal, bacana. Você, ao falar dos jogadores, riu quando falou do Roberto Carlos. Achou, por quê? Teve história com ele? Todos teve essa. Todos engraçado teve. que todas essas contratações tiveram história. O Roberto, o mundo inteiro estava atrás do Roberto. Né? O Roberto era um jovem de 18 anos, um lateral esquerdo fantástico, estava no União São João de Araras. Aí eu fui para lá contratar ele. E cheguei lá, o dono do União São João botou uma garrafa de uísque aqui. Eu gosto de uísque, mas não sou de uísque de... Eu falei, esse cara quer me dar um fogo para vender esse cara. Aí eu falei assim, pô, você gosta de uísque? Gosto, tal. Encheu os 2 copos assim. Então, quero avisar você que é o seguinte, eu sou palmeirense. Além de ser, mas aqui eu sou União São João de Araras, um cara riquíssimo, dono da usina e tal. E vai daqui, vai dali, e ele enchendo o copo dele. O meu, eu estou aqui na maneira, né? Esse cara quer me dar um fogo para... Foi uma garrafa, cara. Uma garrafa. Aí começou a segunda garrafa. E só nós dois bebendo. Os outros, o empresário do Roberto, os outros dirigentes, tudo quieto. Só eu e ele bebendo, cara. E o papo rolando. E o papo rolando. Vai daqui, mais $100 dali, mais $200 daqui. Aí chegamos no valor. Quando chegamos no valor, ele estava atravessado. Aí demos a mão, ele caiu assim. Meu Jesus. Que louco. Eu falei, vocês ouviram, né? Falei para os dirigentes. Ele concordou. Ele concordou com o valor. Tal. Cara,
E ele saiu grog do negócio. Meu cara. Deus. Sem assinar a essa altura. Mas aí, sem já assinar, tava. mas os diretores de Já futebol, tava. falei, faz um pré-contrato aí. Falei, né? Eles fizeram e ele foi levado embora. E foi E assim. fechou. Fechou. Quase que... Era cowboy? Era com gelo. Era com Foi uma gelo. garrafa e meia, cara. Ou seja, o passe do Roberto Carlos custou o passe e mais uma garrafa de uísque. E bom, né? E bom. É. Bruno, vamos falar um pouquinho de superstição, cara. O Palmeiras tem a história de superstições, não é isso? E com velas no vestiário, meias brancas. Pode contar um pouquinho disso pra gente, cara? Sim, das meias era uma história do próprio Vanderlei, né? O Vanderlei e os jogadores que tinham que jogar com meia branca, aquela coisa toda, outro tipo de meia. Das velas foi muito engraçado. Tinha que ser campeão aquele ano, porque tudo Isso deu foi certo. o quê? 92? 93. 93. Isso. É. Nós chegamos para a final contra o Corinthians. E o Vanderlei falou assim para mim, Bruno, eu não quero que você vá para a tribuna, eu quero que você fique no vestiário, porque no intervalo, se eu precisar que você converse separado com algum jogador, você conversa. Porque eu tinha essa relação com o Vanderlei, como eu também tinha sido treinador, né, de vôlei, então tinha essa facilidade, né? No trato ali. No trato com os jogadores. Com os atletas. Eu falei, mas Vanderlei, eu assisti jogo da onde, cara? Do vestiário. Aí arrumei uma televisãozinha, uma antena com bombril. Eu vi o jogo. E cheio de vela. Caramba! Porque assim, no vestiário, assim, a gente tinha a Nossa Senhora Aparecida, vela pra caramba em volta dela. Mas o Chiquinho colocava a vela ali, daqui. Cara, terminou o jogo, tinha a prorrogação. A gente ganhou o jogo, tinha a prorrogação. Quando eu olho as velas, não tinha mais vela, tudo apagada. Caramba! Falei, puta, não, tem que ter vela, cara. Tem que ter vela. Eu não vou. Não vou pagar essa, não. Cara, tem Nossa Senhora Aparecida, está aqui cheia de vela. Tem que iluminar isso aí. Chiquinho, arruma a vela. Nós não vamos arrumar a vela, nós não estamos no campo do Palmeiras, estamos no Morumbi. Chiquinho, arruma a vela antes de começar a prorrogação. Cara, não sei de onde o Chiquinho saiu correndo, não sei se ele conhecia alguém do São Paulo. Quando eu olho, ele volta com um maço de vela. Eu falei, não perdemos mais. Acendemos todas as velas de novo. Cara, isso, Só cara, vocês dois. Só nós dois, tinha mais uma pessoa. Sim, os vestiários vazios com aquela vela toda. A meia branca, você acredita em superstição? Eu acredito na superstição, sabe por quê? Porque é uma fé que você coloca. É uma fé que você coloca. É uma coisa que te dá uma energia se acreditar em alguma coisa. Porque a vida é movida também por fé. Com certeza. Se vai dar certo ou não, É outra coisa. mas é uma coisa que você acredita a mais. Lá no vôlei, você tinha alguma? Não, eu tinha uma Ou na Pirelli, ou na seleção? na Pirelli, na seleção não, mas na Pirelli, toda vez que estava ganhando os jogos, eu ia com a mesma camisa. Se perdesse, eu mudava. Sempre com a mesma camisa. Se perdesse, eu mudava. Você Entendeu? sabe, falando de superstição, né? Eu, quando ia lutar, eu tinha uma faixa só para competir e outra para treinar. Então, eu tinha essa coisa, né? Que essas coisas tinha uma assim. faixa só para competição. Quando perdia. Pois é. Aí não trocava? importa, eu não Ah. trocava. Eu só tinha aquela para competir. Hoje, as competições, você tem que a faixa tem que ser novinha, não pode ser... Então não ter tem um superstição mais. Pois é, não tem mais superstição. Você vê como é que são as coisas, né? Mas... E quando, assim, vou jogar com a meia branca, mas o outro time jogava de branco, mexia? Mexia um pouco, né? Você mexia. Tanto é, você tem uma passagem muito bacana do Paulo Machado de Carvalho em 58. Não sei se vocês sabem, com a seleção brasileira. Aliás, um dos meus ídolos como gestor, o Paulo Machado de Carvalho. A seleção tinha que jogar de azul, não de amarelo, na final. E os jogadores apavorados, que jogaram sempre de amarelo, na final jogar de azul. Aí ele chegou no vestiário e falou assim, gente, azul é o manto de Nossa Senhora Aparecida. É verdade. Entendeu? Então mudou rapidamente isso. Mudou a atitude. Muito legal. Vamos lá. Brigas de vestiário são famosas no Palmeiras. Era Edmundo com Evair. E eu li o Antônio Carlos Zago, ele revelou uma briga forte que ele teve com o Edmundo. Você estava nessa época lá? Sempre estava, cara. E aí? No meio de briga. Cara, você acha que eu quero um time de freira? Eu quero um time de brigador mesmo, cara. Eu gosto assim. O meu voleibol também tinha problemas, cara. Mas sabe o que tem com esses jogadores? É que eles brigam para ganhar. Essa é a diferença.
e brigam no vestiário, não fora do vestiário. E brigam porque você não está marcando esse, você está deixando de marcar aquele, está deixando de marcar aquele, e vira uma discussão que pode quase partir para a briga, pô. Entendeu? Lógico que não é legal, mas acontece. Vai dizer que nenhum vestiário aí não tem isso aí. Você estava lá para mediar isso, né? A gente estava ali meio para mediar, cara, entendeu? Então, assim, normal, eu acho normal. Lógico que chegar a vias de fato pode acontecer, mas a gente não deixa. Mas teve briga, sim, mas o que é legal é que é briga para ganhar. Qual que você lembra? Que você estava... Teve uma discussão, um tripé ali, Antônio, Edmundo e Evair, né? Acho que agora tá os três reunidos. E aí... Você não marca esse, que você marca aquele, que você está sendo individual. Antônio, você está deixando daqui, dali. Subiu para o campo e ganhamos o jogo. É porque eu li que teve até soco. Não, soco não chegou a ter. Não, isso nunca chegou a ter. Que o técnico precisou intervir, aí o técnico brigou com você. A gente intervia antes. Mas era esquisito, né? Mas, meu, se não tiver também... Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Vai ter, principalmente quando você tem time de jogadores com personalidade forte. É verdade. Porque os caras têm a personalidade, cara. Quem era mais difícil? Cara, assim, eu sempre tratei muito... Porque, desculpe até, porque vocês, vamos falar assim, uma relação, né? Na Parmalat, viveram um momento de mudança como você viveu no vôlei. Sim, sim. Porque, assim, difícil... Por exemplo, treinamento eu não posso me queixar. Todos treinavam muito. Inclusive, falam que o Edmundo treinava demais. Você lembra do Edmundo se contundir na carreira? Sim, era um animal, né? E tomava porrada pra cacete, meu. Tomava porrada pra cacete. Então, ali tinham jogadores de personalidade muito forte. Edmundo, Evair, Antônio Carlos. O César tinha uma personalidade de César Sampaio, mais o Nilzinho, o Mazinho eram mais assim. Então, não é que dá trabalho, eles eram mais contestadores. Isso é ótimo. Mas o fato deles treinarem tanto faz parte da tua gestão, né? Você criou toda uma estrutura para que isso acontecesse. Não, sem dúvida. A gente já começou a pensar em ser treinamento que o Palmeiras não tinha. Não era o ideal, mas era já um começo, entendeu? Fisiologia, uma série de coisas que eles já passaram a ter, né? Essa mudança mexia muito com o ego deles também? Pô, tô num time que é bicampeão brasileiro. Mexia, pô. E todo mundo queria jogar na Parmalat. E não é porque ganhava mais que os outros, não. A gente, às vezes, pagava menos que os times. Primeiro que o salário era 30 dias, não era 120 dias. E a chance, pô, de repente eu jogo no Parma da Itália. Entendeu? O Djalminha também foi seu jogador? Foi, pô. A história do Djalminha foi sensacional. Então, lembrei agora dele. Porque o Djalminha, meu amigão, né? O Djalminha, o que aconteceu? Eu fui contratar o Luizão do Guarani. O Luizão era um centroavante, 18 anos, forte pra cacete, metia gol pra cacete. Eu fui lá no Beto Zini, o presidente do Guarani, eu já tinha contratado o Edilson dele também, né? Ô, Beto, eu preciso contratar o Luizão. Ele falou, pô, bacana, vamos fazer negócio, estou precisando fazer negócio, estou aqui apertado e tal. Estamos fechando. Ele falou, mas você vai precisar levar o Djalminha. Eu falei, mas eu não vim contratar o Djalminha. Não, você vai precisar levar o Djalminha, senão eu não te vendo o Luizão. Eu falei, pô, mas... Pacote. Eu assim, não, mas eu falei, pô, mas o Djalminha dizem que é problemático, cara. Problemático, você já lida com um monte de cara problemático, né? E outra coisa, vou te falar uma coisa. Quem que dá as bolas para o Luizão? Quem que serve o Luizão para ele fazer tanto gol? Eu falei, não é que o cara tem razão, né, cara? Aí levei o Djalminha e o Luizão. E foi numa época que eu montei, a gente teve um período maravilhoso, 93, 94. 95 foi a transição, eu vendi Zinho, Mazinho, César Sampaio, Evair, o Zinho não, Evair, vendemos alguns jogadores e tem uma época de transição. E eu contratei esses caras antes de terminar o campeonato, para já treinar para 96, que eles não podiam mais jogar. Já tinha sido inscrito. Eu trouxe o Miller também nessa época. Rivaldo? Rivaldo? Rivaldo também. Eu gostava de jogador fraco, assim, para trazer. Desconhecido. E aí, eu trouxe o Djalminha. O Djalminha não me deu um problema, cara. Nenhum. Coisa boa, hein? E eu falei para a Parmalat, a gente vai ganhar dinheiro com o Luizão, ganhei dinheiro com os dois.
Que o Djalminha foi para La Corunha também, para o papai, entendeu? E, na verdade, você foi um outro casal 20, né? Como foi a Assis e o Washington no Fluminense. Mesma situação. Foi muito legal. Brunoro, ainda teve a Fórmula 1, né? Você foi gestor do Pedro Paulo Diniz. Foi a maior mudança na tua carreira, é isso? Cara, é tanta mudança que, assim, quando eu não imaginava ir para o futebol. Uhum. Aí o que aconteceu? Nunca nos meus melhores sonhos passou eu trabalhar na Fórmula 1. Nunca, nunca. Primeiro que eu não entendo porra nenhuma de carro. Se bem que você já tinha uma Pirelli na carreira. É, mas tinha um pneu, né? Já tinha um Aliás, início, o pneu era redondo, a bola também, né? Pois é. Cara, aí a Parmalat é chamada no Grupo Pão de Açúcar para fazer parte de um projeto de Fórmula 1 com o Pedro Paulo Diniz, o filho do Abílio Diniz. O Abílio, inteligentíssimo, né? Montou um consórcio de empresas para criar uma equipe na Fórmula 1, a Forte Corse. Então, cada empresa entraria com valor e o Pão de Açúcar se comprometia a vender X volume desses produtos. Olha que cabeça, entendeu? Aí ninguém perdia, nem o Abílio, ninguém. E aí a Parmalat chegou para mim e falou, Bruno, agora você vai cuidar da Fórmula 1. Também eu falei, não. Espera aí. Espera um pouco. Eu já cuido do Palmeiras, do Juventude Caxias, do Peñarol do Uruguai, porque a Parmalat começou a patrocinar, comprar fábricas na América do Sul, e a gente resolvia patrocinar times. E eu fiquei diretor de esportes da Parmalat para a América do Sul. Aí eu cuidava do Peñarol, do Boca Juniors da Argentina e da Universidade Católica do Chile. 5. Só time pequeno. Só time pequeno. Eu falei, não, Gianni, não cabe. A Fórmula 1 não cabe. E outra que eu não entendo porra nenhuma de Fórmula 1, pô. Não, você vai cuidar, você é o diretor de esporte. Eu falei, Gianni, não vou, você pode me mandar embora. Mas eu não vou conseguir dar atenção, pô, né? Mas tá bom. E pôs um outro diretor lá. Eu falei, puxa. Graças a Deus. E aí aconteceu mais um problema. A Parmalat resolveu patrocinar o Benfica, de Portugal. E quis que eu fosse para lá fazer essa aproximação. Então, eu fiquei com todos esses times da América do Sul, mais o Benfica. Né? E aí, pô, tá bom, passou uns 2 meses. Tinha um outro diretor lá da Parmalat cuidando já, mas era parte negocial e tal. O presidente da Parmalat falou, Bruno, vamos lá no Pão de Açúcar, o Abílio Diniz quer te conhecer. O Diniz quer me conhecer, né? Pô, estranho esse troço. Tem coisa aí, né? Pô. Chegou lá o Abílio, né? Para mim é uma honra conhecer o Abílio Diniz, quem sabe. O Abílio com a humildade dele, bom, que prazer te conhecer, Bruno. Então, eu falei, acho que é o contrário, né, Abílio? Não, eu falei, pô, sabe o que acontece? Eu tô com um problema lá na minha equipe de Fórmula 1 do Pedro. Eu falei, já vem coisa aí, né? E aí o que acontece? Eu queria que você fosse dar uma olhada lá, o que está acontecendo com a equipe. Eu falei, Abílio, pô, eu não entendo nada de carro, cara. Eu já tinha falado para o Gianni, eu não podia... Não, mas esse foi um dos melhores elogios que eu já tive na minha vida. Mas você entende de gestão esportiva. Eu falei, pô, o Abílio falando isso para mim, não preciso falar mais nada. Tá bom, né? Bom, né? Aí ele falou, pô, tal. Eu falei, poxa, aí o Gianni olhou para mim assim, bravo, né? Como se, pô, não vai aceitar, cara. O cara é o maior cliente na frente nosso. do cara aqui. É o maior cliente nosso. Tá bom, não sei o que. Saí meio assim, o Gianni lá fora. Ô, Mano, você sabe quanto eles compram de produto da gente aqui por ano? Não enche o saco, vá para essa Fórmula 1 aí. E o futebol nessa altura? Pô, aí tinha que acumular tudo, né, cara? Aí, pô, eu peguei, eles falaram, não, então, o Abílio, Bruno, então você vai? Vou sim, legal, tudo bem. Lá vou eu para a Fórmula 1. Fiquei 2 grandes prêmios vendo o que estava acontecendo com a equipe. E não precisa ser nenhum gênio, a equipe estava totalmente errada, o Pedro era meio dono da equipe, fazia meio o que queria, a equipe era uma festa, almoçava todos os jornalistas lá, o carro praticamente mal desenvolvido. Precisava de uma organização. O último lugar no grid sempre, tal. Eu fiz um relatório, né, até do comportamento do Pedro, tudo. E aí, pô, voltei, fiz o relatório, entreguei para o Abílio, falei, agora tchau. Vou continuar com o meu futebolzinho. Passam uns dias, o Gianni, vamos lá falar com o Abílio. Falei, puta, lá vou eu.
Então, Bruno, adorei o seu relatório, que eu, inclusive, eu sugeri que saísse dessa equipe e com o dinheiro que estava gastando nessa equipe, a gente, com muito menos dinheiro, seria o segundo piloto de uma outra equipe mais estruturada. Eu já tinha lido algumas coisas disso e tal. Gostei muito, gostei do que você falou do meu filho, gostei de tudo, papapá, papapá. Vamos continuar, né? Vamos achar uma equipe para o Pedro. Tomei um susto de novo, né? Que nem o cara falou assim, vim falar de futebol, não vim falar de vôlei. Como achar uma equipe para o Pedro? Então, aí o Gianni, que era o presidente, então, já tem uma reunião marcada com o Bernie Ecclestone na Inglaterra. Eu falei, o quê? A reunião marcada com o Bernie Ecclestone, que era o dono da Fórmula 1, o Zezinho da Várzea, na Brunoro das Candor, lá da Vila Bassa. Goleiro da Várzea. Goleiro da Várzea. Vai falar com o Bernie Ecclestone. Porque aí o Bernie Ecclestone tem uma história com a Parmalat, que quando, se vocês lembram, o Nelson Piquet, quando correu para Brahma, o carro era Brahma Parmalat, lembra? Ah, sim, é. Só tinha era a equipe dele. Era a equipe dele. E o Bernie Ecclestone era o dono da Brahma. Depois ele largou a Brahma para criar o circuito de Fórmula 1. Então ele tinha uma ligação muito grande com a Parmalat. E aí marcaram essa reunião comigo, com o Pedro, lá na Inglaterra, para achar uma equipe para o Pedro. Cara, eu vou falar o quê? Né? Lá vou eu. Na Inglaterra. Passo no Benfica e vou lá. Falar com o Pedro e junto, aí ele falou para o Pedro assim, Pedro, é o seguinte, essa sua equipe não corre mais na Fórmula 1. Ela está denigrindo a imagem da Fórmula 1. Eita. Então aqui eu já conversei com a Parmalat, o Bruno é o cara da Parmalat, eu já marquei reunião de vocês com a Brahma, com a Ligier e com a Tyrrell, para você ir para uma dessas equipes. Lá vou eu tomar outro susto, né, cara? Como é que eu vou conversar com esses caras? Né? Lá vou eu. Reunião com os três. E aí estendeu a permanência lá. Estendi mais uns dias lá, até conversar com os três. Gostei da Ligier, porque a Ligier ele tinha que fazer um teste. E os outros não. Já ia direto para lá. Era só assinar o contrato. E o Pedro falou assim, pô, Bruno, vou fazer um teste na Ligier. A Ligier é motor Honda. Uma puta equipe. A Ligier dessas três era mais forte, né? Aí que tá legal, Pedro. Você vai fazer um teste, se passar, você vai passar não é pela grana. Você vai passar por mérito. Capacidade. Ele ficou meio apavorado, porque o carro realmente que ele estava dirigindo era muito ruim. O carro Honda, motor forte pra caramba. E a Honda também não aceitava piloto que só vinha por patrocínio, né? E aí fomos lá. Aí o cara da Ligier falou assim, ele vai ter que fazer uns testes aqui, só que como ele está pleiteando, vocês é que vão pagar o teste. E o teste consiste em alugar um autódromo por 3 dias, leva toda a estrutura, motorhome, mecânico, carro, tudo, e custa uma bala, né? Aí o Abílio falou, não, pode parar. O Abílio também tinha um problema de dinheiro, né? Muito. Preocupado. E fomos lá para Estoril fazer o teste. Aí o Pedro, no primeiro dia, foi muito mal, né, porque não estava acostumado, ainda deu uma batidinha. Né? Estava no seguro. Aí os caras, não, já bateu, não vai dar certo. Eu falei, eu paguei 3 dias. Paguei 3 dias. Vocês vão arrumar esse carro, ele vai correr amanhã. Aí fiquei na cabeça do Pedro, como um treinador também, né? Cara, vai devagar, você está acostumando com o carro, blá, 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 blá. Aí no dia seguinte, cara, ele começou a fazer, porque eles fazem o tempo de corrida no autódromo. Né? Você tem que andar no tempo de corrida. Ele começou devagar, comecei a meter tempo. No terceiro dia... Estava à vontade já. O engenheiro já sorrindo, né? Pô, bacana, piloto bacana, ainda vai aportar um patrocínio e tal. Fechou com a Ligier. E foi bacana porque ele conquistou essa posição. Ele conquistou. Né? O Abílio ficou super feliz. E você ficou 6 anos, foi isso? Aí eu falei, bom, já acabou minha função. Você não achava que estava dentro ainda? Não. Falei, agora entreguei o Pedro na Ligier, cara, baita equipe. O trabalho está executado. Está executado. Então, de novo, eu, presidente da Parmalat.
Então, o Pedro adorou você, Bruno. Ei. Queria você perto dele. Eu falei, mas como é que eu faço que o Penharol... Então, combinei com o Gianni era presidente. Você vai um grande prêmio sim, um grande não. Eu falei, ai, meu Deus do céu, cara. Ainda bem que eu era solteiro, né? Sim. Porque, pô, vivia... Mas não podia bater em final de campeonato. Não, aí grande não, prêmio. aí sim, né? Aí, pô, foi assim, acabei aí em 97. Eu achei que já tinha dado meu tempo na Parmalat, né? Porque eu já tinha atingido todos os graus da Parmalat. Eu já era diretor estatutário da empresa também. Acima de mim era só o presidente. Falei, já não tem mais o que conquistar na Parmalat. Aí resolvi sair. E o Abílio me chamou, falou, você não vai sair da Parmalat? Falei, não, Abílio, já conversei com o Gianni. Aliás, o Gianni está muito chateado que você vai sair, que não sei o quê. Eu falei, pô, mas... Sabe, não, tá bom. Aí passou uns dias, ele me chamou lá, bom, você vai sair mesmo, né? Então eu vou ser seu primeiro cliente. Que eu queria montar a minha empresa. Uma empresa. E aí ele falou, você vai ser meu... Só que, Abílio, eu não vou morar lá com o Pedro, porque... eu quero tocar essa empresa aqui. Não, você vai e volta do jeito que você quiser. Pá. E acabei que... Então vou ficar 1 ano, porque assim, a Fórmula 1 para mim seria outro grande aprendizado. Imagina você trabalhar na Fórmula 1. É um profissionalismo descomunal, né, cara? Então, para mim, daria um dirigente que sai do vôlei, vai para o futebol, trabalhar na Fórmula 1. Que dirigente teria essa experiência, né? Exatamente. Dirigi vários times da América do Sul, também dirigi não, mas pelo menos estar junto em vários times da América do Sul. Eu acho que ninguém no Brasil teria essa experiência. Né? E acabei ficando 6 anos. E aí você volta para o futebol e agora está no Zinza Futebol Clube. O que hoje faz o Brunoro? Bom, hoje eu fui assim, eu fui contratado pela Zinzane, uma empresa de moda feminina, para cuidar do marketing esportivo da empresa. Então, eu cuido do marketing esportivo, a gente tem patrocínio do Fluminense no futebol, do voleibol do Fluminense. Vôlei, futebol, Fórmula 1 e moda. E moda, né? Moda feminina. Tudo a ver. Pô, se você pensar que você começou no vôlei feminino... né? Também, já tem uma ligação. Já tem uma ligação. E aí o que acontece? Eu comecei a criar os projetos de marketing esportivo da empresa. Então, a empresa precisava de visibilidade. Como a gente já patrocinava patrocina ainda os melhores atletas de vôlei de praia do Brasil, né? Eu criei o primeiro circuito Zinzane de vôlei de praia. E aí criamos mais 2 circuitos Zinzanes, com transmissão de TV, tudo. Depois eu achava que a marca Parmalat Zinzane era muito ligada a mulheres 26+, então o beach tênis tinha essa situação de família e tal. E a gente precisava rejuvenescer a marca, então eu fiz um circuito de beach tênis e fiz um circuito de surf feminino. Tudo a ver, nunca trabalhei com surf, nem com beach tênis. Mas entrou na onda. Fizemos um circuito feminino. Então eu fiz 9 circuitos num ano para colocar a marca Zinzane em evidência, tudo isso, né? E aí tudo bem, estava indo tudo bem, bacana. E temos também o trabalho com os Paralímpicos, temos 80 Paralímpicos também, porque a empresa é obrigada a contratar deficientes pelo número de funcionários. Então, a gente resolveu contratar atletas para trabalharem na Zinzane como esportistas e divulgadores da marca, né? Bacana. E aí, chegou um dia, ele falou, pô, eu tenho o Hamilton aqui, do futebol não vou dar um time para ele, e resolveu fazer futebol. Então, a gente criou o Zinza Futebol Clube, que é o diminutivo de Zinzane. Porque quando eu estava no Pão de Açúcar, o próprio Albírio fala, Albírio, quando o time tiver fama, não vão chamar de Pão de Açúcar, nem de Sendas. Nós vamos ter que mudar o nome. Não, vão chamar. Eu falei, não vai dar certo, eu já avisei isso. Então, quando o time é muito forte, não vai chamar de Zinzane, ele vai chamar de Zinza, que já... O que é Zinza? É o time da Zinzane, já remete, né? E aí criamos o Zinza na Série C do Campeonato Carioca. Ganhamos a Série C tanto no Sub-20 como no profissional, agora estamos na... E esse processo de credenciamento também passou por você? Tudo isso? Tudo. A gente criou tudo. E a gente já criou como SAF. Já legal. somos SAF, né? Porque aí se vier investimento e tal...
Porque a SAF tem todo um critério de compliance, de tudo, né? Então a gente está dentro desse critério já. E você, de técnico lá, não, né? Não, aí chega também. Não. Né? Mas voltou a viver a questão da escolinha? Assim, da seleção, tudo isso voltou para você? Você voltou tudo. Porque assim, os Zins, no primeiro momento, a gente criou o Sub-20. Então a gente selecionou só garotos do Rio, porque a gente não tem alojamento, né? Então a gente selecionou só garotos do Rio, indicação, teste, então montamos um time e fomos campeões carioca Sub-20. Aí fizemos o time profissional. E aí, por obrigação, nós tivemos que criar o Sub-17. E nós estamos fazendo isso só com jogadores do Rio. Pô, bacana. O profissional que ganhou a Série C também só com jogadores do Rio. Agora, esse ano não. Esse ano, como B2 é um pouco mais forte, a gente vai jogar a Copa Rio, a gente também está trazendo alguns jogadores de fora. Mas na base, só jogadores do Rio. Porque o que acontece? O Rio tem muito jogador. Pois é. E tem uma mão de obra que não está sendo aproveitada pelos grandes, né? Porque é muito jogador, não dá para aproveitar. E eles trazem de fora. E eu vou pegando, né? Então, hoje a gente está de novo na semifinal do Campeonato Carioca Sub-20, do B2. Já ganhamos o primeiro turno, que é a Taça Maracanã. Ganhamos. Chorou? Chorei. Chorei. Cara, ninguém vê, mas eu choro. Porque, porra, cara, é legal, cara. Ganhar em qualquer nível. Porque não é vitória só sua, né? A gente cria um vínculozinho, né? Processo, né? Vitorioso e tal. E aí a gente ganhou o primeiro turno, né? Agora estamos na semifinal para o campeonato inteiro. E o profissional começa a jogar a Taça Rio dia 24. O time está bem forte também, né? Já trouxemos alguns jogadores. Uma coisa que eu acho curiosa o atleta sempre se vende como um cara forte, vigoroso. Aí ganha, chora. Não é? Mas é assim, o que acontece? E não é sinal de fraqueza. Não, é sinal de grandeza, porque assim, tudo que é no esporte, você busca um objetivo, que é ganhar. Quando você ganha, você conquistou, cara. Quantas pessoas no mundo têm essa oportunidade no dia a dia? Não tem. Não tem. Não tem. Isso é um exemplo para a vida. E para mim, eu estou com 74 anos, né? Isso me motiva, porque eu sempre digo o seguinte: tem três frases que eu cuido para mim na vida. Justificativas válidas não serão aceitas, porque todo mundo só justifica. Só justificativa. Esses técnicos de futebol que ganham 1 milhão e 200 milhões, perde o jogo, quem é o culpado? Jogador. Jogador ou juiz. Nunca eles assumem. Pô, não tem que... O cara ganha desse... Não tem que justificar. Pô, se não deu um pênalti, tem 90 minutos para fazer gol, meu amigo. Né? Outra. A gente tem que trabalhar 100 vezes as horas para poder comprar sem ver os preços. Então, não tem horário para trabalhar, para não sei o quê. E o terceiro é o seguinte: tudo é uma questão de motivação. Se você se motivar, você está sempre novo. É o que acontece comigo. Eu estou sempre me motivando a alguma coisa, entendeu? Então, essa motivação me leva a ser um amador trabalhando profissionalmente, que tem um amor pelo que está fazendo. Verdade. E aí eu me emociono. Ô, Bruno, na hora que a gente no Esporte em Cartaz, a gente tem um quadro final que chama Pódio 1, tá? É o pódio da tua vida, né? Então, é para você elencar 3 pessoas que te fizeram crescer dentro do esporte, as pessoas que mais te incentivaram, as pessoas que deram toda essa bagagem aí, te conseguiram te empurrar para as tuas realizações dentro do mundo do esporte. Nada de família, né? Só Nada de família. pessoas que ajudaram. Então, eu vou fazer o seguinte: no vôlei, são um grupo de pessoas, tá? Então, o primeiro deles foi... O pódio do vôlei é maior. Porque, assim, o primeiro que deu o pontapé inicial foi esse técnico do feminino que acreditou em mim como preparador físico. Ele falou:
você vem trabalhar aqui, eu não posso te pagar, mas você pode realizar o que você quer. E quando ele foi para a Seleção Paulista, que ele me chamou, como eu apliquei esse método totalmente louco, quiseram me tirar da seleção. E ele não deixou. Porque eu era nem formado ainda. E a gente foi para o Campeonato Brasileiro e não perdemos mais nenhum set no Campeonato Brasileiro. Foi tudo 3-0. E aí eu não era mais o louco, mas ele segurou as pontas. Qual o nome dele? Richard Nassif. Aí quando eu fui para a Pirelli, que eu quis montar uma estrutura dos sonhos, o Roosevelt e o Dr. Cesare me apoiaram muito em cima disso. Então, a Pirelli foi um marco na minha vida, né? Depois me levaram até ser diretor, que eu acabei sendo um executivo. Quando eu fui para a Parmalat, o presidente da Parmalat, o Gianni Grisendi, me apoiou pra cacete, porque o que aconteceu? Os 3 primeiros meses de Palmeiras, os caras escreviam no muro assim, fora Parmalat, Parmalat é ilusão. Brunoro volta para o vôlei. Isso no futebol é sinônimo de demitir as pessoas. Entendeu? Porque a gente estava chegando num momento que o time não ganhava 17 anos, a Parmalat ainda não contratava ninguém, eu vinha do vôlei, não apresentava nada, volta para o vôlei Brunoro, o Parmalat é ilusão, e ele aguentou o tranco, que é muito raro no futebol. Sim. Junto com os caras do Palmeiras, os Tipulo, o Serafim e o Strufaldi, entendeu? Então, essas pessoas me ajudaram muito. E, por fim, o Abílio acreditando que eu pudesse trabalhar na Fórmula 1, porra. Né? Porra, o Zé Palmeirense lá das Candongas. Então, pô, esses foram muito importantes na minha vida, né? Bom. Vou fazer mais uma pergunta para você. Qual foi sua maior vitória em todas essas modalidades que você passou? Posso ser 2? Pode. A maior foi a do vôlei, quando eu assumi o masculino de Santo André, que era a Pirelli, aquela turminha que me fez ser técnico. A gente estava muito embaixo. O vôlei de Santo André foi muito tradicional, como era o basquete de Franca e tal, e a gente não ganhava um brasileiro há muitos anos. Então, meu sonho era fazer a Pirelli ser campeã brasileira de novo. E eu consegui. Esse foi o primeiro, e foi o primeiro trabalho meu como técnico de masculino, adulto, né? Então, para mim, foi um marco. Chorou. Padrão, poxa. E o segundo, você imagina eu no Morumbi, quebrando os 17 anos sem título. Boa. No vestiário com as velas. Com as velas. Depois do campo, olhando tudo aquilo, cara, eu estou aqui dentro, fazendo o Palmeiras sair dessa fila, cara. Boa. Parabéns, cara. Você se arrepende de algo? Cara, sempre tem alguns arrependimentos, né? Um dos maiores arrependimentos é eu não me vender bem. Com tudo isso que eu já fiz. Culpa do esporte. Hã? Culpa do que de repente faz com que você tenha esse amor, né? Mas eu não me vender bem, até hoje, né? Assim, acho que muita gente que não conquistou 1/3 disso está numa posição, tal, porque se promove muito, né? Eu não, fico muito na minha, né? Então, talvez seja uma coisa que eu me arrependo. Não, mas não precisa, não. A gente aqui reconhece muito você. Obrigado, super obrigado. Valeu obrigado, mesmo. parabéns. Valeu, cara. Valeu.